pessoal, olha nós aqui outra vez. Sejam muito bem-vindos a esse canal Conexão Espírita. Primeiramente, um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, tá? E agora já de cara vamos para aquele momento humilhação, né? Você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. A nossa meta agora é chegar aos 5 mil inscritos. Então, eu garanto que deve ter muita gente que está assistindo e não está inscrito no canal. E não paga nada. Qual o problema de você ir lá e se inscrever, tá certo? O like também é importante para que o YouTube, os algoritmos, as coisas do YouTube entendam que está sendo um vídeo legal, relevante e possa distribuir para mais pessoas, tá bom? Compartilhe para todo mundo. Ative o sininho. E o sininho, que é importante para você ficar ciente de todas as nossas publicações. Tá certo? Recado agora. A água. Tá vendo que hoje não é jarra? Hoje é um copo. Então, aquele negócio, não tem jarra, não sei o que. Não. Qualquer recipiente com água. Deixa aí para a espiritualidade poder fluidificá-la e você poder fazer bom uso durante a semana. Se na família tiver alguém que esteja passando por uma dificuldade maior, pode ser física, pode ser espiritual, deixe um copo separado para ela, tá bom? E aí mentalize que aquele copo é para referir a pessoa, porque a espiritualidade vai trabalhar especificamente naquela água. Agora, se estiver todo mundo no meio do barco, pode ser a mesma água, não tem problema, tá certo? E o negócio... Só não esqueça, né, de anotar o nome da pessoa. Se ela estiver encarnada, você escreve o nome dela e o endereço desta pessoa. Se ela for desencarnada, né, você coloca o nome e a data do desencarne. E lembrando que se a pessoa estiver encarnada e estiver hospitalizada, você coloca o endereço do hospital, tá certo? Porque aí a espiritualidade vai até lá e tenta ajudar da melhor maneira possível. Ok? Tanta água quanto papelzinho com o nome. Só vai dar resultado se você tiver fé, se você acreditar, se você orar. Fora isso, se você fizer e ficar de braço cruzado, esquece. Espiritualidade também não, né? Tem que ter pensamentos positivos e principalmente a fé, né? Trabalhar em conjunto que dá certo, tá bom? Exatamente. Vamos para o Evangelho? Vamos. Então vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando o nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim seremos. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente em nossa casa, reunidos para estudar Sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco. Mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir. E que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças. E que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui ou aí algum irmãozinho que esteja perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Como de costume, vamos iniciar nosso evangelho com uma mensagem aqui do livrinho Sinal Verde, aberto aleatoriamente, tá certo? Vamos mexer bastante, como já falamos, é um livrinho bem antigo. E para não cair a mesma mensagem de novo. Daqui a pouco vai ter que trocar ele. Vamos lá. Indagações no cotidiano. Você acredita na vitória do bem? Sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Admite você a sua capacidade de errar
a fim de aprender ou acaso se julgar infalível? Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura, crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas? Irritação ou amargura, algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? Quem mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso da animação? Quem importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a consciência tranquila? É possível que determinados companheiros nos incomodem. Presentemente, no entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar a ninguém? Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? É isso. O Evangelho de hoje, ele está no capítulo 10, né? A leitura do Evangelho. Está no capítulo 10 e nós vamos ler os itens 19, 20 e 21, tá certo? E aí o título é permitido repreender os outros? Se considerarmos que ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e principalmente para aqueles cuja proteção vos está confiada. Mas isso é uma razão para o fazerdes com moderação, com um objetivo útil e não como se faz na maioria das vezes pelo prazer de desacreditar. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda realizar com todos os cuidados possíveis. E mais ainda, a repreensão que se lança sobre os outros deve ao mesmo tempo se dirigir a nós para ver se não a merecemos também. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria inconveniente ver por toda parte somente o bem. Seria uma ilusão que prejudicaria o progresso. O erro está em direcionar tal observação em prejuízo do próximo, rebaixando-o sem necessidade perante a opinião pública. Seria ainda condenável fazer isso apenas para satisfazer a nós mesmos com um sentimento de malevolência e de alegria ao verificar o defeito dos outros. Ocorre o contrário quando, lançando um véu sobre o mal, ocultando-o do público, limitando-nos a observá-lo para tirar dele lição pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar fazer o que repreendemos nos outros. Esta observação, aliás, não é útil aos moralistas? Como descreveria ele os problemas da humanidade se não estudasse os modelos? Haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros? Esta questão é muito delicada. É aí que é preciso fazer surgir a caridade bem entendida. Se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não há nenhuma utilidade em revelá-las. Porém, se elas podem prejudicar aos outros, é preferível o interesse da maioria do que o interesse de um só. Conforme as condições desmascarar a hipocrisia e a falsidade, pode ser um dever, pois é preferível um homem cair do que vários serem enganados ou serem suas vítimas. Em semelhante caso,
é preciso pesar a soma das vantagens e das desvantagens. Quando a gente escuta esse título vindo do Evangelho, né? É permitido repreender os outros. Antes de você ler ou conhecer, você vai achar que é proibido, que não deve. Mas o Evangelho traz aí que, mediante algumas observações, alguns tatos pessoais para com você e para com o próximo, você em alguns casos deve repreender os outros, né? Podemos assim começar com uma coisa que eu ouvi. Tinha um casal, um filho entrando na adolescência, dando novidade. Os pais descobriram que ele começou a beber. Quando descobriu, o pai chegou para mim e falou assim: não, deixa comigo que eu vou resolver isso aí. Eu vou falar com ele, eu vou repreender ele e vamos resolver esse assunto. A mãe virou para o pai e disse: como você vai repreender o filho se você bebe pra caramba? Como que o filho vai acreditar que beber faz mal, que beber é errado, que beber só vai levar você pro buraco se você faz a mesma coisa e não dá exemplo? Então, para você poder repreender alguém, você tem que ter propriedade moral para isso. Não adianta você repreender, porque nesse caso você vai se sentir como orgulhoso. Eu sou melhor que aquele, então eu posso repreender, eu posso chamar atenção. E não é bem assim, porque normalmente quando a gente repreende, porque a gente está vendo algum defeito no outro, é porque aquele defeito está intrínseco em nós. E para a gente não externar os nossos defeitos, é mais fácil apontar o defeito dos outros, né? Porque assim, que queira que não, nesse mundo que estamos, um mundo de matéria, um mundo de provas e expiações, estamos no mesmo barco. Ninguém é tão mais evoluído e ninguém também está tão menos evoluído, porque senão não estaria nesse mundo. Estamos ali, um degrauzinho a mais, um degrauzinho a menos. Só que tem pessoas aqui que eu acho que faz por esporte. Não é possível. O tanto que gosta de falar da vida alheia, apontar o dedo, falar mal dos outros. Se isso aí fosse esporte de Olimpíada, o que ia ter de gente disputando a Olimpíada com isso aí, não está escrito. E me coloco também, porque às vezes a gente aponta o dedo, somos falhos. A gente aponta, a gente quer botar defeitos. E aí muitas vezes a gente nem sabe do que aquela pessoa está passando, o que aquela pessoa passou, qual o grau evolutivo daquela pessoa. Porque normalmente quem erra, na maioria das vezes, não erra por prazer. Não erra, eu quero errar, eu quero fazer isso errado. Não. Faz por falta de informação, por falta de evolução espiritual. E aí vem a nós, principalmente pessoas mais próximas, família, amigos, de chegar e apontar esse erro para a pessoa. Claro, um pingo no i, né? Eu vou usar aqui duas expressões, duas frases, não sei como colocar aqui, bem conhecidas. A primeira é a seguinte, muito bonita por sinal. É assim: elogie em público, critique ou chame atenção para os outros no particular. É bonita, né? Essa frase é linda, é filosófica, mas pouquíssimas vezes ela é colocada em prática. Pouquíssimas pessoas elogiam, mas muitas pessoas criticam, e não no particular. O legal, o prazeroso para essas pessoas é criticar em público mesmo, né? Às vezes expor de forma vexatória, um comentário, aquele lá atrasinho, né? Uma maldadezinha. Se sentindo superior. Se sentindo superior. Falar, eu vou falar daquele deslize
daquela pessoa, né? Para que os outros de repente não façam, ou simplesmente para expor mesmo a pessoa a uma situação meio que vexatória. E isso está entranhado em nós. A gente tem o prazer, como o Renato falou, de apontar os erros. Não é verdade? E aí, muitas vezes, vai entrar na outra frase reflexiva que eu queria dizer para vocês. Não importa o quanto que a gente faça. Todos nós aqui erramos, todos. Ninguém é perfeito. E muito. E muito. Mas não importa o quanto você faça de coisas boas. Basta você falhar uma vez, para que você seja a pior pessoa do mundo. Então você pode ter feito 1000 coisas maravilhosas para alguém, mas você pisou na bola uma vez, você se torna a pior pessoa do mundo. Tá vendo como que é o ser humano? Olha a balança do ser humano. Quantas coisas boas você fez para alguém, porém por conta de um deslize, de um erro, porque ninguém é perfeito, ninguém é o ser supremo, todos nós erramos, todos nós cometemos falhas, então às vezes uma falha que você cometeu faz com que essa balança se torne assim. O seu erro se torne muito mais importante do que aquelas 1000 coisas maravilhosas que você fez para alguém. Então, para você ver como o julgar, o apontar o erro tá tão enraizado no ser humano, né? A gente tem esse costume de só ver os defeitos. E ninguém é de todo mal, ninguém é de todo bom. Como eu disse, nós somos uma balança. Há momentos em que nós vamos praticar muitas coisas boas. Às vezes, nós vamos estar passando por algum momento, nós não vamos estar bem emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. E aí, a gente pode cometer alguns deslizes. A gente pode cometer alguns erros. Ou às vezes a gente nem precisa estar mal para cometer alguns deslizes. Nós somos seres humanos, nós somos seres imperfeitos, que vamos errar várias vezes, assim como as outras pessoas vão errar muito também. Mas isso é motivo de eu ficar apontando o erro da pessoa, ver apenas os erros daquela pessoa? Será que eu consigo só enxergar os erros? Eu não consigo ver nada de bom no que a outra pessoa tem para oferecer, nada de bom no que a outra pessoa praticou durante todo esse tempo que estamos, né, nos relacionando. Então, é uma maneira da gente começar a refletir. A gente pode sim, de repente, apontar o erro de uma pessoa, mas com sabedoria. Cautela, não colocando ela numa situação vexatória. E é aí que entra a questão da caridade. Nós, tentando demonstrar que o outro errou de uma forma caridosa, de uma forma que eu não humilhe o meu próximo, que eu não crie um sentimento naquela pessoa de que ela seja uma pessoa ruim, de que ela seja uma pessoa que só cometa atos falhos durante a sua vida, né? Como o Renato falou, eu posso mostrar que o outro errou através dos meus atos, mostrando uma atitude legal para com aquela pessoa, ou às vezes até se eu tiver uma intimidade maior, eu posso chamar a pessoa no particular e falar, de repente essa atitude não foi tão legal assim, você poderia agir de uma outra forma, levar uma conversa em que leve o outro a refletir, não que coloque o outro lá para baixo, né? Tem pessoas que têm prazer em fazer isso, em apontar o erro para que o outro fique mal, para que o outro se sinta uma pessoa que só faz coisa errada. Se você estiver fazendo isso, apontando desse dedo e repreendendo a pessoa nesse intuito, se sentindo bem com isso, você está no caminho errado. Porque aqui tem duas vertentes que está praticamente no evangelho todo, que é o orgulho
e a humildade. Quando você vai repreender alguém se baseando na humildade, aquilo que você vai passar, você passa como uma forma de educar. Você vai estar tentando educar aquela pessoa para que não cometa o erro novamente ou um erro maior. Então você está educando. O orgulho ficou de lado. Agora, quando você deixa o orgulho à frente do seu repreendimento, não está errado. Está errado. E que agora eu estava falando, tem pessoas que não é o momento de você repreender. Porque aquilo que ela carrega não vai adiantar você tentar mostrar os erros para aquela pessoa. Enquanto a Vânia estava falando, eu lembrei de uma história. Faz tempo que eu não conto história, mas eu lembrei de uma história. Tinha um sábio sentado do lado de um poço, e ali era um local de passagem de viajantes. Primeiro, passou um viajante, foi lá, retirou água para tomar, porque perguntou para o sábio: sábio, essa cidade aí, que tipo de pessoas tem nessa cidade? O sábio respondeu com outra pergunta: da onde você vem? Quais são os tipos de pessoas que você convive? Aí o viajante falou: de onde eu venho, putz, pessoal só fala mal dos outros, tudo orgulhoso, todo mundo só pensa em si, se um puder matar o outro vai matar. E o sábio virou para ele e falou: infelizmente aqui nessa cidade é só esse tipo de pessoa que você vai encontrar. O viajante pegou suas coisinhas e seguiu sua vida. No mesmo dia, passou outro viajante e calhou de fazer mais ou menos a mesma pergunta: sábio, que tipo de pessoa que tem nessa cidade? E o sábio respondeu com a mesma pergunta: que tipo de pessoa existe de onde você vem? E esse viajante falou: nossa, da onde eu venho é um céu, só tem pessoa boa, pessoa que faz caridade, pessoa que só pensa no próximo, pessoa que só quer feliz, só quer ver o próximo feliz. E o sábio falou: não, nessa cidade é o que você vai encontrar. Só que do outro lado tinha uma árvore, tinha um rapaz sentado lá, e ele ouviu esses dois questionamentos com os dois viajantes. Quando o viajante foi embora, ele chegou no sábio: sábio, você tá louco? Como que você dá a mesma resposta? Como você responde a mesma pergunta com respostas diferentes do mesmo local? O sábio virou para ele e falou assim: independente do local onde a pessoa esteja, o que diz é o que a pessoa carrega no seu coração. Então, independente do que você falar, se aquela pessoa estiver carregando mágoa, rancor, orgulho, por mais que você queira, da melhor forma, em questão de educar, a pessoa entra por aqui e sair por aqui. E você não deve se culpar, porque aquilo não é o momento dela. Você fez a sua parte. E da mesma forma, a outra. Se a pessoa carregar coisas boas, ser humilde, ter o amor, porque assim, o nosso grau evolutivo é medido pelo amor. Quanto mais evoluído nós estamos, mais a gente consegue oferecer o amor verdadeiro. Então ela vai acatar. Então o que a Vânia falou é isso: tome cuidado da forma que você for repreender, chamar a atenção. Chamar a atenção é muito, achei muito pejorativo. Quando você chama a atenção fica uma coisa, mas é educar. Você viu algum companheiro fazer uma coisinha errada? Vai lá, ô meu amigo. Até porque existem maneiras e maneiras de se falar, né? Nós convivemos bastante com pessoas adultas. Como pessoas adultas, elas devem se comportar como tal. Devem, pelo menos deveriam, né? Então, se algo tá errado, se algo tá prejudicando uma grande maioria, adultos como somos, devemos sentar e às vezes conversar de maneira civilizada, sem ofensas, como se fosse um bate-papo mesmo. Só que a gente pode colocar esses erros de uma forma mais leve, né? Por exemplo, cara, eu achei bacana aquilo que você fez aquele dia,
daquela forma, né? Deu muito certo e tal. Eu só acho que dessa vez poderia ter feito assim, deveríamos ter melhorado. Então, existem formas da gente apontar os erros ou dizer que você não concordou com certas atitudes de uma maneira delicada, sem ofender ninguém, sem colocar em situações vexatórias. Porque o que a gente precisa praticar é isso. Como apontar o erro de uma pessoa sem ofender. Só que a gente precisa praticar também como elogiar uma pessoa. Uma liçãozinha de casa. Pra vocês verem. Quando vocês tiverem um tempinho, assim, um dia, que vocês estiverem naquele momento reflexivo, ou pensar naquilo que a Vânia e o Renato estavam me falando, dos erros, dos elogios. Presta atenção no seu dia. Pode ser um dia que você tem uma festa, pode ser um dia no seu serviço, um dia que a família estiver reunida. Presta atenção quantos assuntos surgem em que um está apontando o erro do outro, ou apontando o erro de alguém. E nesse mesmo dia, preste atenção quantos assuntos vão surgir elogiando alguém. A partir daí você vai começar a refletir. Que a gente mais critica, mais aponta o erro do que elogia. A gente tem uma dificuldade surreal de elogiar. E se a gente elogiasse mais, talvez nós teríamos muito menos erros acontecendo ao nosso redor. E nós também cometeríamos muito menos erros. E nesse mesmo exercício, quando você estiver fazendo esse exercício de ver quantas vezes aponta os defeitos dos outros, quando acontecer de apontar o defeito dos outros, para e analisa ver se você não está fazendo a mesma coisa. Pô, aquela pessoa tá fazendo isso, não acho legal. Será que algum dia eu fiz? Será que na semana passada eu não tive a mesma atitude? Então, toma cuidado quando você for apontar o dedo, porque automaticamente você está apontando o dedo para você. Sabe qual que é o problema do ser humano? O ser humano. O problema do ser humano é o ser humano. É difícil reconhecer quando a gente erra, né? É difícil, dói, né? A gente se sente às vezes um pouquinho mal. Ou às vezes você nem pensa nisso, que é pra, né? Nem cair na real que você errou. Então começa a pensar também como é que o outro se sente quando a gente aponta os erros. Se a gente tem dificuldade de reconhecer os nossos erros, e se a gente se sente ofendido quando alguém fala, olha, você errou, olha, você deveria ter agido de outra forma, você não gosta, então o outro vai gostar também? Então que a gente possa começar a refletir sobre esses apontamentos. E fora os apontamentos, tem uma outra coisinha também que você tem que se policiar. Quando você vê a pessoa bem e você não quer que aquela pessoa esteja bem. Primeiro, isso acontece muito também na espiritualidade. Quando tem espíritos obsessores ao seu redor, eles odeiam ver que você está bem. Eles odeiam ver que você está feliz. E eles vão fazer o que é possível para eles para tentar te derrubar. Só que isso aí não fica só na espiritualidade. Aqui a gente não pode ver ninguém bem. A gente não pode ver ninguém feliz, porque já questiona. Quer ver um exemplo? É legal. Cuidado. Não, mas é legal, esse é legal. Pessoas, tá vendo? Você passa muito tempo, às vezes, assim, né, sem ver alguém, aí encontra aquela pessoa, aí a pessoa olha pra você e fala, nossa, como você engordou. A pessoa não fala nem oi. Já é, nossa, como você engordou. Aí você vai lá, não, engordei, né? Eu me senti mal com o comentário. Começa a fazer a dieta, faz academia, emagrece. Ah, tô bonita agora, eu tô bonita, emagreci. Essa mesma pessoa te encontra. Nossa, emagreceu, né? Tá doente? Pra você ver como as pessoas não querem te ver bem.
como as pessoas não sabem elogiar. Não importa como você vai estar ou o que você faça. As pessoas vão apontar somente os erros. São pouquíssimas as pessoas que têm o hábito de elogiar. E pode ter certeza que essas pessoas que têm esse hábito são pessoas que você percebe que tem uma certa caridade envolvida com essa pessoa. Essa pessoa, o jeito de falar já ela transmite amor. Ela é humilde. Normalmente é o estereótipo da pessoa que tem essas características, né? Então, legal, o texto não está falando que é proibido repreender. Não. Na verdade, você deve repreender. Porque aí você vai estar dando margem para você evoluir, que ao mesmo tempo que você vai repreender, você vai estar se analisando, e também você vai dar margem para a pessoa pela qual você está tentando orientar e evoluir. Só que tem um ponto aqui no Evangelho, no último item, que fala de será que eu devo falar do mal? Aí não é repreender, aí é você, vamos dizer assim, jogar, ó, o mal é esse. E o Evangelho deixa bem claro, quando o mal for feito exclusivamente para aquela pessoa, a pessoa está fazendo mal e está fazendo mal só para ela. Cabe você analisar e ver se você vai ter uma brecha de chegar nessa pessoa e orientá-la. Então, nesse caso, não deve divulgar o mal que essa pessoa está fazendo para ela. Agora, a espiritualidade deixou bem claro, quando esse mal prejudicar um coletivo, é seu dever. Vou dar um exemplo. Pode ser, que loucura. Vocês vão saber que não é, que já aconteceu, e não uma vez só. Vamos dizer, você está na faculdade, você vai no banheiro, você está lá no box, 2 rapazes lavando a mão e combinando que amanhã vai entrar na faculdade e matar o maior número de pessoas. Você vai ficar quieto? Perante o que o Evangelho traz, não. Por quê? Vai fazer mal para um coletivo. Cabe você botar a boca no trombone e falar para as pessoas de direito esse problema. Isso é só um exemplo. Eu Agir bem mais com acima. sabedoria. E agir com sabedoria. Não agir para criar um caos, mas agir de uma forma que ajude a todos e que não cause, né, tanto pânico, tanto alvoroço assim. Agora, quando o mal for só para ele, eu estou pensando em... Você ouviu, ou você viu algum diário, estou pensando em me suicidar. Não, aí sim, aí cabe você. Você vai espalhar para todo mundo, aqui fulano lá vai se suicidar. Não dá certo, você só vai estar piorando a situação. Cabe você encontrar o caminho, o melhor caminho. Se você não tem, vamos dizer, propriedade para poder administrar tal situação, procure quem possa. Mas não faça alarde, que você só vai estar piorando. Uma palavra que cabe bem aqui é discernimento, né? E propriedade moral. As duas têm que estar juntas. Você começar a pensar de que maneira você pode ajudar. Não criando alarde, quando você tiver uma brecha, não expondo a pessoa, ajudar de uma maneira no particular. Então, começar a refletir e ver quais são as possibilidades, quais são os caminhos que você tem para ajudar nas determinadas situações dos erros que aparecem cometidos por outras pessoas, pelas maldades, né? Porque se você errasse, creio eu que você gostaria que uma pessoa também pensasse numa maneira legal de poder te ajudar, sem te expor, sem criar alardes para todo mundo saber o que está acontecendo com você. Então é também se colocar no lugar do outro. E com esses negócios aí de rede social, Facebook, Instagram, lá o outro lá, que eu não sei o nome, como que é? Tem o Facebook, Instagram e o outro. Twitter.
TikTok. Tome cuidado também com rede social. Não é que ela não pode, tome cuidado. Cuidado com o que você vai colocar lá e como você vai expor essa pessoa lá. Que as palavras têm um grande poder. E ainda mais nesse caso, ela vai atingir, dependendo da situação, um número de pessoas incalculáveis. E você vai estar cometendo, vou até usar uma palavra, uma atrocidade com uma pessoa que, igual eu falei, às vezes ela nem queria cometer o mal, ela nem queria errar, mas por falta de inteligência moral e evolução espiritual, ela escorregou. E aí você querendo ajudar, você acaba errando. Afundou mais essa pessoa. Então tudo é questão de pensar, refletir. Ore antes. Quando você se deparar com uma situação que você não sabe o que fazer, ou você pense, preciso conversar com aquela pessoa. Como que eu vou fazer? Ore. A gente, todos nós temos espíritos protetores, nossos mentores espirituais, fora outros que andam com nós, em torno de 6, 7, para você ter uma ideia. Não vou dizer que são todos bons ou todos maus, depende também daquilo que você traz dentro de você. Mas o seu mentor está sempre junto. Converse, aprenda a escutar, pede ajuda a Jesus. Como eu vou administrar tal situação? Com certeza a resposta virá. Talvez não virá você ouvindo, a virá de uma outra forma. Você vai às vezes se deparar com a resposta. Então, nunca seja de sopetão. Você ouviu aquilo e não. Calma, reflita, respira, analisa, ora e vê por onde você vai seguir para poder orientar essa pessoa. Não haja por impulso, né? Impulso não. O impulso nunca dá certo. O impulso nunca dá certo. Porque quando uma mola, tem aqueles em círculo, nem sei se existe mais, aqueles que os caras no canhão, puff, quando é lançado aquilo lá, o cara não consegue voltar. Eu nunca vi um cara aí voltar. Então, no impulso, já foi. Já era. A palavra lançada no momento errado. Era. Você não consegue depois administrar a situação. Então, vamos analisar. Não é proibido. A espiritualidade não repreende de você repreender as pessoas, mas tudo na devida hora, na devida forma e do jeito que você considerar mais atrativo para você evoluir e para aquela pessoa que está ali precisando de uma palavra também possa evoluir. Tá certo? Mais nada? Porque senão a gente fica falando aí, vai falando e vai para outros caminhos e não sei o que. É isso o Evangelho. Te garanto que se amanhã a gente pegasse, sentasse de novo aqui, nós ia falar outras coisas. Se a gente ler, vai vir outros pensamentos. Aí que tá. O aprendizado é constante. A evolução, a nossa reforma íntima é todo dia. Praticando, estudando, analisando, errando, acertando. Mas, no final de tudo, é buscando a nossa melhoria contínua. Mas aquele exercício, a liçãozinha de casa, serve para você também, viu? Então, quando você estiver observando quantos apontamentos de erro, quantos elogios, observe você também. Quantos apontamentos de erro você faz do seu próximo e quantas vezes você elogia o seu próximo. Isso vale para você também, viu? Então, não é só para os outros, não. Deixa nos comentários. Deixa se você está fazendo esse exercício, se você é muito daquele de apontar, de falar mal, deixa lá. A gente brinca assim, mas é um exercício interessante para a gente começar a refletir, né? Para a gente ver as nossas atitudes e ver também como é que o outro se porta. Não que o comportamento do outro
não me diz respeito. Mas, pra gente só poder traçar um paralelo de se a gente tem mais apontamentos de erros ou se a gente tem mais elogios. Embora eu acho que eu já sei qual é a resposta final, mas pratica, faz a lição de casa pra você ver. Deixa nos comentários pra gente saber, certo? É isso? Então tá bom. Vamos pra mensagem do Espírito Roberto. Repreender ao próximo pode ser um ato de bem ou de mal, mas deixar de fazer também é. Temos que levar em consideração as circunstâncias perante a repreensão e avaliar como iremos externar isso. Devamos ser humildes e agir com amor, para que nossa repreensão tenha como base a educação, para ajudar aquele que tropeça, visando a melhora contínua. Pense como você gostaria de ser tratado em uma situação desta, pois saiba que somos falhos em busca de uma melhora para evoluir espiritualmente. Vamos tropeçar e aí é necessário que ao nosso lado esteja um irmão que ajude-nos a auxiliar a situação e voltar para o caminho do qual foi desviado. Sendo assim, a repreensão que você emana sobre o outro deve ao mesmo tempo ser direcionado a você, para descobrirmos se não merecemos também. Tá aí o puxão de orelha do Espírito Roberto. Então, é isso, né? Pessoal, antes de finalizarmos, só temos a agradecer a vocês. Muito obrigado aí por estar nos acompanhando, por estar divulgando o nosso canal. De qualquer forma, eu vou insistir. Você aí que está nos acompanhando, dá uma olhadinha lá se você continua inscrito, porque às vezes o YouTube tira, não sei por qual motivo, acaba tirando inscritos. Então, se você já se inscreveu, dá uma olhadinha lá e se você continua inscrito. Se você não se inscreveu, faça favor de se inscrever, pelo amor de Deus. Por favor. Que seja por pena, pratique a caridade nesse caso, tá bom? Começa a praticar caridade se inscrevendo no nosso canal. Deixa o like para que os algoritmos do YouTube, porque o YouTube não vai saber se é um vídeo bom ou não. Então ele precisa ter os likes para ele olhar e falar, nossa, que negócio tá legal, vou espalhar para mais pessoas. Então deixa o like, tá? Comentário, comente aí. Deixe perguntas, tem algumas pessoas comentando, tem algumas pessoas também perguntando, a gente está respondendo, tá? E o sininho para você receber a notificação de toda postagem que a gente for colocar. Mas já deixo de antemão, nosso vídeo toda quarta-feira, beirando às 9 horas da manhã, a gente posta um vídeo, um evangelho novo, tá certo? E compartilhe para todo mundo aí. Pô, e olha, esse é um tema bom para você compartilhar, né? Você vai ter uma festa de família no final de semana que vem? Compartilha no grupo da família, porque aí vocês vão ter assunto. Vai dar uma novidade. Coloca lá e não fala nada, que aí você vai ver que vai ter de gente comentando. E aí vai ajudar nós também, tá certo? Vamos pro desfecho? E assim vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião. Agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe os lugares por onde há de irmos e também a todos aqueles com que há de convivermos. E que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade, física, financeira ou emocional. E por fim eu peço que fluidificar essa água e a água daí, de cada um de vocês,
para que possamos utilizar da melhor forma em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta-feira, no próximo Evangelho. Tá certo? Um abraço a todos vocês. E as pessoas, elas se tornam cegas frente aos seus próprios erros. Mas elas nunca serão mudas perante os erros dos outros. Que possamos refletir ao longo da semana sobre essa frase. E a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser, no nosso próximo Evangelho. Um grande abraço e um forte beijo para todos vocês, tá bom? Até semana que vem, gente. Até, pessoal. Tchau, tchau.